Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, nós vamos continuar aqui resolvendo a prova da EPICAR 2021. Nesse vídeo, eu vou resolver a questão 42, que trata de análise de gráfico. Bora lá? Durante os meses de janeiro e fevereiro de 2020, as notícias foram alarmantes, especialmente na China, em virtude do surto do novo coronavírus. Em 2002 e 2003, esse mesmo país sofreu com outro surto. Naquela época, o vírus foi chamado de SARS. A cobertura, feita pelas diversas formas de mídia, televisiva, escrita e internet, dentre tantas, deu informações acerca da evolução de cada um desses vírus à sua época. Em 28 de janeiro de 2020, o portal de notícias G1 na internet publicou matéria sob o título: nas primeiras semanas do surto, casos do novo coronavírus superam os da epidemia SARS de 2003. Junto aos dados apresentados naquele portal, apareceu a reprodução de dois infográficos, cuja fonte era a Organização Mundial da Saúde. Nesses estavam comparações do surgimento de casos de ambos os vírus e também do número de mortes causados por eles. As figuras a seguir reproduzem esses dois infográficos com alterações no intuito de facilitar possíveis cálculos, nos quais as quantidades numéricas, tanto de casos quanto de mortes, correspondem ao acumulado no período. A partir da análise desses dois infográficos, é correto afirmar qual destas alternativas. Então, pessoal, ele deu esse texto grande aqui e deu esses dois infográficos. E pede para a gente, a partir da análise desses dois infográficos, dizer qual dessas alternativas aqui é que é correta. Veja que essa primeira parte do texto aqui, ele não vai ajudar a gente na resolução da questão. Então nós vamos tirar isso aqui e vamos ficar com essa daqui, onde ele informa que essas duas figuras reproduzem os dois infográficos com alterações no intuito de facilitar possíveis cálculos, nos quais as quantidades numéricas, tanto de casos quanto de mortes, correspondem ao acumulado no período. Ou seja, pessoal, ele está dizendo aqui que esses valores aqui para o gráfico são acumulados. Isso quer dizer, por exemplo, aqui no caso de casos, veja que no caso aqui para essa primeira situação, no 18º dia, não é que teve 4.535 casos. Foram acumulados desde o primeiro dia até aqui, totalizando, portanto, 4.535. Esses valores foram acumulados. Então o que nós precisamos é, a partir da análise desses gráficos, dizer qual dessas aqui que é a correta. Bom, repare que nós temos dois gráficos. O primeiro gráfico se refere aos casos e o segundo se refere às mortes. Agora, observe que na legenda aqui nós temos também a seguinte situação. Os casos de SARS ou mortes de SARS estão sendo representados aqui no gráfico por essa linha aqui que está mais escura com os quadradinhos. Então, essa primeira aqui representa SARS. Já o novo coronavírus, ou corona, é essa linha que está aqui um pouquinho a cinza mais clara, um pouquinho mais clara, com esse triângulozinho aqui, olha só, de acordo com a legenda. Então, esse outro é o corona. Então, nós vamos analisar cada uma das alternativas. A letra A, ele está dizendo que até o 18º dia, o crescimento no número de casos do novo coronavírus foi maior que o crescimento do número de casos de SARS no mesmo período. Então, observe que eu tenho que analisar aqui os casos e não mortes. Então, vai ser o primeiro gráfico aqui. Ele está dizendo aqui que até o 18º dia. Então, até o 18º dia, pessoal, veja que está aqui. Observando aqui na linha aqui do gráfico, veja bem. Quantos foram os casos do novo coronavírus? Foi 4.535. E os casos de SARS? Veja que o SARS agora já é esta linha aqui, um pouquinho mais escura. Então, o número de casos aqui foi de 2.000. Então, segundo o problema, até o 18º dia, o crescimento do número de casos do novo coronavírus foi maior que o crescimento do número de casos de SARS no mesmo período? Sim, aqui foi de 4.535 contra 2.000 aqui de SARS. Portanto, essa primeira está verdadeira. Agora nós vamos para a letra B. Levando-se em consideração apenas o número de mortes até o 17º dia, o novo coronavírus foi 50% mais letal que a SARS. Então veja que agora eu preciso analisar o número de mortes. Eu vou tirar isso aqui por enquanto, nós vamos analisar essa daqui, o número de mortes. Então vamos lá, segundo ele aqui, até o 17º dia. 17º dia, então vai estar aqui. Vamos marcar a nossa linha aqui para a gente analisar.
Segundo ele, levando-se em consideração apenas o número de mortes até o 17º dia, o novo coronavírus, então o novo coronavírus aqui, pessoal, no 17º dia, veja bem, está aqui, ó, 80. E o SARS já está aqui, em 60. Será se essa quantidade, 80, ela é 50% maior do que essa quantidade? Veja bem, se você pegar 60 e acrescentar 50%, 50% é 0,5, né? É 50 sobre 100, então vai ficar 0,5 calculado sobre 60. 0,5 vezes 60 vai dar 30. 60 mais 30 é 90. Então veja, 60 mais 50% de 60 vai dar 90 e não 80. Então, levando-se em consideração apenas o número de mortes até o 17º dia, o novo coronavírus foi 50% mais letal que a SARS? Não, então essa daqui é falsa. Agora nós vamos para a letra C. O número de mortes pelo novo coronavírus até o 18º dia foi superior ao número de mortes pela SARS em menos de 50% no mesmo período. Eu vou tirar isso aqui também para a gente fazer a análise dessa letra C. O número de mortes, então tem que olhar agora neste gráfico aqui. Até o 18º dia, 18º dia está aqui. Repare, ó, analisando aqui ó, no gráfico, qual foi o número de mortes do coronavírus? Foi aqui, ó, 106. Agora, quanto foi o de SARS no mesmo período? De SARS foi aqui, ó, 70. Bom, se eu calcular 70 mais 50% de 70, será se esse valor vai ser menos do que 106? Então, vamos pegar aqui, ó, 70 mais 50% desse valor. 50% a gente já sabe que é 50 sobre 100, que é 0,5 calculado sobre 70. 0,5 vezes 70 vai dar 35. 70 mais 35 deu 105. Veja bem, ele está dizendo que esse valor aqui do novo coronavírus foi superior ao número de mortes pela SARS em menos de 50% no mesmo período. Menos não, aqui foi 106, foi mais que 105. Então essa daqui também ela está falsa. E finalmente a letra D. Entre o 16º e o 17º dia, mas no número de casos, então o número de casos eu tenho que olhar nesse daqui. No número de casos entre o 16º e o 17º dia. 16º e o 17º dia, olhando aqui no gráfico, está aqui, ó, do novo coronavírus, ou seja, nesse daqui. Repare, o que aconteceu? Diminuiu? Não. Observe que ele se manteve aqui estável. Então, não diminuiu, ele estabilizou. Portanto, essa daqui também é falsa. Assim, a partir da análise dos dois infográficos, é correto afirmar qual? Nós podemos afirmar aqui, letra A. Então, show de bola, uma questão bem interessante, análise de gráfico muito bacana, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!